Muito bem-vindos. Eu estou muito feliz mesmo, porque esse é o primeiro momento de uma nova etapa da vida, que é a mudança que eu quero promover dentre os veterinários. Eu sei que cada um faz um pouco e a gente conseguir impactar mais gente é através desse meio digital. Hoje todo mundo está no mundo digital e é uma forma da gente conseguir impactar. Então, para começar, você fazer um embrião, já puxando sardinha para o lado da clínica, é relativamente fácil. Não que seja fácil, não estou desmerecendo o pessoal da reprodução, mas você fazer um embrião, vocês concordam que é mais fácil do que você levar esse embrião até o ponto de virar um cavalo atleta ou virar uma reprodutora ou desempenhar a função que aquele embrião foi feito para fazer? Vocês concordam que é mais trabalhoso? É mais tempo? O tempo de gestação da égua é muito longo, então é mais complicado. Apesar da gente aprender isso na faculdade, acaba que a gente não consegue muito um acesso com todas essas informações juntas, já assim um manual que a gente pegue e leia. Então acaba que a gente tem muita perda embrionária, tem muita perda de potros, depois do desmame, inclusive. Então, se perde muito. Por isso que eu vi a necessidade de atuar nessa área. E antes de começar a apresentação, eu queria colocar aqui um áudio de um cliente, foi meu primeiro cliente. E aonde exatamente tudo começou, aonde eu comecei a trabalhar com isso, nessa parte toda de controle de gestação, para não ter aborto, não ter as perdas durante a gestação, e depois da neonatologia até o potro depois de 1 ano de idade, que é onde ele entra no lote de animais adultos. Ele recebe o mesmo tratamento e a mesma vacinação, vermifugação dos outros animais da propriedade, que já são mais velhos, e vai assim, a não ser que ele esteja em alguma condição, por exemplo, de égua prenha ou de garanhão, ele vai receber aquela vacinação igual aos outros. Ou animal de pista, a gente pode variar aí no manejo, né, e na separação dos lotes. Mas antes disso é bem diferente cada categoria, e eu vou mostrar tudo para vocês. Eu só vou colocar um áudio desse meu cliente, que é um áudio bem recente, ele me mandando embora da reprodução. Vocês devem até estar achando engraçado, né? Como que essa menina quer falar pra gente e é um áudio que ela é mandada embora da reprodução. Mas vocês, eu acredito que vão entender. Então, gente, aqui, eu fechei com outro veterinário para tirar embrião. Menino novo, mas que tem muita experiência em tirar embrião com sêmen congelado. Esse foi um fator determinante para que eu o contratasse, porque eu quero usar o Neruda essa temporada, tentar tirar muitos embriões com sêmen congelado do Neruda, ok? Em relação a nós, eu quero continuar o nosso trabalho lá de controle, etc, etc. Você me paga através de serviço e a gente depois vê como é que a gente continua esse trabalho aí, que tem grande valia para o Aras, e onde você tem eu a tenho como uma grande veterinária nessa área aí de controle sanitário, controle de tropa, cuidado disso aí. Ninguém nunca fez esse trabalho tão bem feito quanto você, então gostaria de continuar, a gente fazer esses projetos. O que eu quis trazer nesse áudio é o meu primeiro cliente, que foi em 2010, até hoje é o meu cliente nessa área. Por quê? Simplesmente é um diferencial. Apesar
de eu não estar lá trabalhando com reprodução, eu acredito que ele não tenha outro veterinário que faça essa parte com o resultado que eu dei para ele. E o que fideliza o cliente é o resultado que você dá, é a confiança que você tem. Agora, recentemente, a gente teve umas perdas e você faz o quê? Faz o diagnóstico. Você procura saber o que foi para poder tratar. Você não vai evitar 100%, até porque você pode fazer tudo a vida inteira. Se em um mês você falhar, aquilo vai dar problema. Então, a gente teve a pandemia. Com a pandemia, a gente não conseguiu comprar vacina. Então, as éguas não foram vacinadas, as éguas prenhas. A gente está colhendo frutos disso. Então, não é matemática, claro, mas a gente consegue um resultado excelente, consegue a fidelização do cliente, ele busca a gente, ele precisa da gente e não sabe que o veterinário oferece esse serviço. Então, é um diferencial. Esse slide é para mostrar isso. Pouquíssima gente faz e você quer ser qual? O pessoal que mexe só com reprodução, o pessoal que mexe só com clínica, ou você quer trabalhar nessa área que é um vácuo que tem, ou uma interseção que tem, que os dois tipos de veterinário podem trabalhar. E é o produto de excelência do Aras. Ele é a reprodução. Sem o potro nascido, não precisa ter reprodução. E o que você vai fazer? Os veterinários do Brasil são excelentes na reprodução. A gente tem exportação de veterinário. Então, a concorrência é muito grande. E não adianta você nadar e morrer na praia. Você vai fazer um monte de embrião, se esses embriões não chegam a nascer, se eles não chegam a desmamar, se não viram cavalos no Aras, não adianta. Então, você precisa atuar nessa área. Como foi a minha história? Eu acredito que muita gente entre na faculdade querendo trabalhar com alguma coisa específica. Eu queria trabalhar com reprodução. Muita gente também entra sem fazer a menor ideia do que vai fazer e ao longo da faculdade se apaixona por alguma coisa. O meu caso, eu queria entrar na faculdade e mexer com reprodução. Eu queria fazer transferência de embrião, achava isso que me atenderia, né, que seria minha felicidade. Só que no início da faculdade, eu corria prova de tambor e baliza, montava cavalo e a minha égua sofreu uma fratura e veio a óbito. Então eu resolvi que eu iria estudar fratura, como reparar fraturas. O tempo passou, a faculdade inteira, são 5 anos. No final da faculdade, na realidade, eu só queria ter um emprego com cavalo. Eu queria trabalhar com cavalo e eu queria parte clínica. Então, eu perguntei para o meu orientador qual área que eu teria mais chance de trabalhar, de arrumar emprego. E ele falou, neonatologia. Então, eu procurei estágio com neonatologia. Só que, nessa questão toda de trabalhar com neonatologia, eu via que as coisas não davam resultado. E o básico que a gente aprendeu na faculdade não era aplicado, as pessoas não sabiam como fazer. Tinha dia de eu chegar no Aras e ter um monte de vacina lá, que ninguém nem sabia quando era para aplicar e pegava aquilo tudo, aplicava de uma vez, completamente sem ordem, sem lógica, sem eficácia. Então eu larguei tudo para lá e resolvi estudar o básico. Eu queria ter resultado, eu queria mudar aquilo que eu estava vivendo. Eu não era a veterinária responsável, mas eu podia estudar e saber para mim. E foi isso que eu fiz. Eu comecei a estudar e comecei a disseminar essas coisas que eram recomendadas. Só que aí eu tive um salto no meu resultado.
E as pessoas começaram a me conhecer exatamente por controlar essa parte de prevenção de perdas. Quanto antes a gente identifica o problema, maior a chance da gente conseguir resolver, menos trabalho, menos tempo e menos dinheiro a gente gasta. E o tempo foi passando e eu me acomodei. Eu não estava estudando mais, porque eu já fazia aquilo, já era minha rotina, já funcionava, e exatamente isso que me incomodou. Então eu fui para o mestrado, porque o mestrado me obrigaria a estudar. E foi assim em 2017. Eu comecei a ter contato com estudantes, porque você tem que cumprir isso no mestrado, a dar aula, inclusive aula prática, e me chamaram para dar um curso, e as pessoas começaram a gostar e me elogiar, e falando que querendo saber como que eu trabalhava, como funcionava trabalhar a campo, e achavam tudo o máximo. E eu comecei a falar, gente, e as pessoas não acreditando que iam conseguir trabalhar com cavalo, porque falavam que o mercado era muito fechado e que não eram daquele meio, e será que iam conseguir? E eu falava com as pessoas, falava, gente, vocês conseguem, não tem mistério. E conversando e tudo mais, conclusão da história, eu quis passar para as pessoas que realmente é possível, porque eu não sabia que achavam que era uma coisa tão inalcançável, tão difícil assim, porque realmente não é. Não tem nada de impossível nisso, depende da pessoa. E sou apaixonada pela veterinária. Eu não quero que os veterinários tenham a fama de serem peões com diploma, que também é uma coisa que eu já ouvi bastante. Eu quero que os veterinários sejam os exemplos que eles têm que ser. Os veterinários são únicos e a gente tem que estudar sempre. E o que força a gente a estudar? A concorrência. Quando um veterinário não quer ensinar uma coisa para o outro, talvez seja porque ele está acomodado e está naquela vida ali e não quer mudar. Então, eu quero ensinar, eu quero promover a concorrência, eu quero que os veterinários briguem entre os melhores. Eu não quero que tenha um nicho já dominado, estabelecido e todo mundo acomodado. A gente tem sim que estar sempre do lado da pesquisa, da ciência, para colocar em prática o que está saindo de mais novo. Eu sou a favor da concorrência e quero que todos sejam ótimos veterinários e sejam meus colegas, que sejam da diferença na veterinária. Não quero os acomodados. Então, se você quer ser dessa fatia, dessa nova geração de veterinários, aprenda esse básico. Então, fica aí, que eu vou passar tudo que eu aprendi. Eu tenho 10 anos de experiência exatamente nisso e vou falar aqui no tempo, claro que é possível, não dá para entrar em tantos milímetros por causa do tempo, mas o que der eu vou passar. Então, o controle sanitário, basicamente, acompanhamento da gestação e a imunologia, avaliação do colostro e do potro. Primeira coisa que a gente pensa no controle de doenças é a vacinação. Mas não é só a vacinação que vai resolver o problema, até porque não são todas as doenças que têm vacina disponível no mercado. Então, a gente, além da vacinação, tem que ter o controle de vetores das doenças e o terceiro ponto é o manejo em si, o manejo estrutural, a formação de lotes, o contato entre os animais também é muito importante. Esses 3 pontos e mais, claro, você saber fazer o diagnóstico de doenças para saber aonde você tem que focar. Cada propriedade é uma propriedade.
Então, você tem que conseguir raciocinar por conta própria. Sabendo fazer o diagnóstico, a gente consegue tratar. Então, peguem aí ou um papel e caneta, ou anotem no celular ou no computador a parte de vacinação e desvermifugação e controle de carrapato. Primeira coisa que eu faço é o controle de leptospirose. Por quê? A leptospira, ela causa absorção embrionária logo no início da gestação, ela causa aborto em qualquer fase da gestação, ela pode ter um potro infectado e pode vir a óbito, ela causa placentite, são inúmeros fatores e ela é amplamente disseminada na natureza. Então, aonde tiver uma coleção de água e um animal urinar, isso também é importante a gente saber as formas de transmissão das doenças para poder controlar. Então, em época de chuva, a gente vai ter uma incidência maior de leptospirose. E se o animal urinar, tiver contato com mucosa ou com ferida, alguma porta de entrada, outro animal vai se contaminar. Existem os animais que são portadores. O que é isso? Portador é o animal que vai eliminar a bactéria pela urina e não vai apresentar sintoma clínico. Você não vai identificar que ele está doente. Então, a leptospira é muito complicada, é complicada até de se diagnosticar. Então, a gente trata. Tá arriscado assim a streptomicina, que é o que eu uso, porque eu não gosto de usar antibiótico preventivo. Mas nesse caso, eu uso, porque senão as perdas são imensas e tem no Brasil inteiro. Então, confirmação do embrião, ali com 12, 13, não importa. Assim que você confirmar o embrião, aplica a streptomicina. Depois, no 3º mês, aplico de novo. No 6º mês, de novo. Porque a gente aqui é comprovado. Tem vários sorovários, inclusive, e eu já testei só vacinar e não funcionou. A gente teve perda assim mesmo. Então, a streptomicina, infelizmente, eu não gosto de usar, mas tem que usar. Aí ainda aplico junto com a vacina de aborto equinavírus no 5º, 7º e 9º mês de gestação. Aí, no 9º mês de gestação, eu sempre gosto de fazer raiva junto com um garrotilho. Até na vacinação anual dos animais do plantel inteiro, eu gosto de aplicar raiva e garrotilho juntos, porque primeiro que são vacinas baratas. Raiva é obrigatório vacinar. Pelo amor de Deus, vacinem contra a raiva. Nesse Aras que eu trabalho, a gente perdeu animais de raiva sem saber. Não sabemos se foi a geladeira. Eu não estava trabalhando nessa época somente de forma contínua. Eu só dava assistência quando tinha algum problema. E o problema foi exatamente esse. 13 animais e a gente só diagnosticou no 13º animal. Por quê? Cai final de semana, não consegue mandar material, manda o material, o correio mandou de volta para minha casa, então perdeu. Enfim, só no 13º animal que a gente acompanhou desde o primeiro sintoma e ficou dando, como uma potra antes dele já tinha dado negativo para raiva, a gente já estava pesquisando outras doenças que causam sintomas neurológicos. Mas esse último potro deu positivo para raiva. Aí foi aquele desespero, todo mundo foi se vacinar, aquele bando de vacina, inclusive meu filho teve que tomar um monte de vacina, mas deu tudo certo, tá todo mundo vivo. Antitetânica e rodococos no 10º mês de gestação. Raiva e garrotilho, então mesmo que as éguas já tenham tomado enquanto estavam vazias, eu repito no 9º mês de gestação. Para quê? Para aumentar essa titulação para o potro que vai nascer. A égua vai produzir anticorpo e o potro vai mamar esses anticorpos no colostro. E é exatamente o mesmo motivo da vacina antitetânica, não é o soro, e do rodococos, que são os dois no 10º mês de gestação, é para exatamente isso. A vermifugação eu faço trimestral, das éguas prenhas junto com o resto do plantel.
cuidado aos princípios ativos utilizados. Triclorfon, por exemplo, não pode usar em água prenha. Ivermectina, moxidectina, benzimidazóis, pode usar. E ectoparasitas, que são os nossos queridos carrapatos, eu controlo de forma mensal. Eu gosto de revezar fipronil com o fluazuron, porque o fluazuron impede a reprodução do carrapato. E o fipronil pode usar em água prenha e vai matar o carrapato. Então eu faço um mês fipronil, o outro mês fluazuron. Vou revezando, porque é muito importante que essas éguas não tenham carrapato, as éguas prenhas. Por quê? Por causa da babésia. Babésia causa aborto. Então a gente não vai expor as nossas éguas a esse risco. Quanto à formação de lotes, como eu faço? Primeiro, confirmou o embrião, a égua vai para o lote de éguas prenhas. A gente vai formando, isso vai variar muito de acordo com a quantidade de animais que você vai ter no aras. Mas a princípio, a gente vai colocando todas num lote só. Desde que o pasto comporte essas éguas. As éguas prenhas não podem ficar em pasto com mais nenhum animal. Não pode ter faixa etária diferente, não pode ter boi, não pode ter nada. Só podem ter elas. Elas estão com ouro na barriga. Ninguém pode contaminar elas com nada. A gente vai cuidar da sanidade dessas éguas e uma não pode contaminar a outra. Então a gente sempre vai fazer o tratamento por igual nessas éguas. Aí tudo bem. Foram todas para um lote, ou faça lotes menores se o pasto não comportar todas as éguas. Eu não sei quantas éguas você vai ter, o seu proprietário vai ter, mas oriente. Você não deixa o proprietário decidir, falar onde as éguas vão ficar. Não deixa entre aspas, as éguas são dele, ele vai fazer o que quiser. Mas assim, explica. Porque, por exemplo, a leptospira pode ser transmitida de um bovino para um equino. Então, animais ali bovinos, junto com as éguas prenhas, vão estar contaminando elas do mesmo jeito. Então a gente faz todo o trabalho e aí, só porque tem boi junto, você pode ter uma reinfecção. Nessa reinfecção, no intervalo de tempo que você não der streptomicina, elas podem abortar. Podem ter uma placentite, mesmo que você trate depois. Essa placentite já vai afetar a nutrição desse potro e é uma cadeia. Então, esse é o procedimento. 30 dias antes do parto, as éguas têm que vir para um lugar mais próximo. E o que é importante saber? Você não pode separar éguas que estão amadrinhadas. Então, você nunca tira uma égua sozinha para colocar num lugar para parir. Ela pode ter um estresse e abortar. Ela vai ter um descolamento de placenta e vai abortar. Já aconteceu comigo. Isso que eu falo da experiência, que vocês não precisam passar por esses erros, é de uma égua que ficou por último para parir, no caso, e abortou. Todas as outras foram vindo para mais perto, 30 dias antes do parto, e essa ficou lá sozinha. Então, o que a gente fez? Pegou uma égua velha, que não emprenhava mais, não fazia nada, e deixou ela como madrinha. Então, a primeira égua que fosse para lá prenha, já estava com essa madrinha, e a última égua que saísse ia continuar com essa madrinha também. Aqui é um esqueminha da proporção de um potro já a termo, ou seja, ele já está próximo ao nascimento em relação ao abdômen da égua. Vocês podem ver que ele ocupa o abdômen todo praticamente. O resto dos órgãos está todo espremido lá dentro e o potro também já está espremido aí. Aqui são os anexos placentários. O líquido amniótico é esse aqui, azulzinho, que está grudadinho com o potro. Ele dentro da bolsa amniótica com o líquido amniótico. E aqui, no marrom, é o fluido alantoide. Então, a gente já fez tudo. 30 dias antes do parto, trouxe a égua para um piquete bem próximo ao aras, que é onde a gente vai observar. E por que é importante a gente trazer água 30 dias antes do parto? Porque ela precisa produzir anticorpos para aquele ambiente ali
que é o ambiente que o potro vai ter o primeiro contato. Aqueles micro-organismos que ele vai ter contato na hora que cai no chão. Ele não recebe praticamente imunoglobulinas, que são os anticorpos, pela placenta, então ele precisa mamar no colostro. E esse colostro tem que conferir a imunidade daquele ambiente, que é ao que o potro vai estar exposto. Então, o que a égua faz quando se aproxima o parto? Ela se afasta do rebanho, ela passa a ficar mais deitada, ela fica inquieta, andando sem sentido, pode ter sudorese, que é suor, e essa cerinha aqui, ó, que a minha cara está bem na frente, deixa eu tirar essa cara para lá, essa cerinha aqui, aproximadamente 48 a 24 horas antes do parto, ela aparece. Não é toda a égua que faz, mas se você vê essa cerinha, é sinal que o parto está bem próximo. Pode ter aumento da frequência cardíaca, frequência respiratória. São sinais de cólica, por causa das contrações. Então, ela pode chutar o abdômen, pode cavar, e a gente deduz que ela esteja em trabalho de parto, que ela vá parir naquela noite, provavelmente, que as éguas normalmente parem à noite. O que o potro faz? Aqui a gente está vendo de cima. Ele está ali quietinho e vai fazer a rotação para sair, isso poucos minutos antes do parto. Isso daí é a saída dele já durante o parto. Então não adianta, tem gente que palpa, eu já vi, pessoas que não são veterinários, falando que palparam, o potro já está encaixado, já está com a cabeça. Não tem nada disso, ele vai estar na posição e só vai mudar para essa posição que é de saída no momento do parto. Ele faz essa rotação aqui, ó, e o certo é sair os dois anteriores e a cabeça, um anterior mais atrasado que o outro, ou um mais adiantado que o outro. E o primeiro estágio do parto são esses sinais de desconforto até o rompimento da membrana córeo-alantoide, é aquela primeira que está em volta do líquido alantoide, lembram da foto? Então esse rompimento tem o extravasamento do líquido, que parece urina, e pode durar até 4 horas. Muito importante, a gente nunca vai intervir num parto, a não ser que seja necessário. Se uma égua estiver em trabalho de parto e você vê essa bolsa vermelha saindo, exatamente, eles chamam de red bag, que é bolsa vermelha, isso é a placenta que descolou, e aí vocês vão abrir e puxar o potro correndo, porque ele não está recebendo oxigenação. Fora isso, tem muitos detalhes em relação ao parto, mas se vocês verem isso daí, vocês vão intervir na mesma hora. Se vocês não verem isso daí, pode ser um parto distóxico e tudo mais, mas observe, o descolamento da placenta, não está chegando a oxigenação, esse potro pode morrer asfixiado em poucos minutos. Observem os tempos, até 4 horas até o rompimento da membrana córeo-alantoide. Se demorar mais tempo, pode ser um parto distóxico. Se aparecer essa bolsa vermelha, urgência, abre, tem que ter uma pessoa treinada, inclusive no ARAS, para se encontrar isso daí, a pessoa poder saber que realmente ela tem que manipular, e muito rápido. E acontece basicamente isso por causa de placentite e estresse. Então, assim que o potro nascer, o ideal é a gente fornecer oxigênio para ele. Só que não é sempre que se tem no ARAS oxigênio. Se for um ARAS grande, com muitos nascimentos, é bom que se tenha. Então, nesse caso, qualquer potro de risco nasceu, a gente já pode colocar direto no oxigênio. O segundo estágio do parto, que é a expulsão do potro em si, demora de 15 a 30 minutos. Então, também, se a bolsa rompeu, a membrana córeo-alantoide rompeu, saiu aquele líquido que nem urina, você pode diferenciar se é a urina, porque a égua às vezes fazendo força, sai urina mesmo. Você pode colocar uma luva e cheirar. Se for urina, ainda não rompeu, tá ótimo, vamos acompanhar. Mas se você começar a ver demora, você pode botar uma luva de palpação do lado avesso e palpar para tirar a dúvida se o potro está já com a membrana amniótica ali exposta, ou se a cervix ainda está fechada, com a córeo-alantoide também fechada.
Esse segundo estágio dura de 15 a 30 minutos. E o potrinho normalmente fica assim, a égua deitada, o potrinho deitado, aqui na segunda foto, e a égua levanta, o cordão já rompe aonde ele tem que romper. A gente não mete a mão e não arrebenta. Eu já vi gente tentando amarrar também e o cordão arrebentar sozinho, onde ele deveria arrebentar por sorte. Então, não vamos arrebentar o cordão. O terceiro estágio é a eliminação da placenta. Depois que o potro sai, ela fica pendurada assim na égua e a gente pode dar nó para a égua não ficar pisando e também não ficar no chão, aquela contaminação ali que ela está ligada ainda com o útero da égua. Então, a gente pode dar nó, que ela já vai pesando e vai saindo. E é aproximadamente 4 horas o tempo que a gente espera que essa égua tenha a eliminação da placenta, né? Ela descolhe. Então, a gente não pode puxar, não deve. E existe uma estrutura que parece um pedacinho de fígado, só que é mais amarronzada, que se chama hipômane. É resto celular, é normal, não é infecção, não é problema, é normal. Para avaliação da placenta, se coloca nesse formato de F, isso é uma das formas, né? E avalia a presença de secreção, a coloração, vilosidades, pode medir o cordão. E vamos para o potro. Nasceu, ele tem de 30 a 60 segundos para estar em decúbito external. Se não tiver, não é bom. 20 minutos, reflexo de sugar. 90 minutos para levantar. E a gente espera que ele mame na égua em até 3 horas. Por quê? O intestino do potro fica permeável por mais ou menos 6 a 8 horas depois do nascimento para absorver imunoglobulinas. Então, como ele não recebe pela placenta, o intestino tem esse mecanismo que permite a passagem da imunoglobulina para a circulação. E claro que não é assim. Igual a prova do Enem, todo mundo correndo, deu a hora, fechou o portão, não entra mais imunoglobulina. Não é assim. Ele vai reduzindo até parar de absorver as imunoglobulinas. Então, quanto antes ele mamar, melhor. A gente espera que seja até 3 horas. Isso são as médias. E o mecônio, 4 horas, que são as primeiras fezes do potro, ele já nasce com as fezes ali, ele já vai ingerindo aquele líquido amniótico durante a gestação e tem a produção de fezes, que é o mecônio, são umas fezes escuras, que são eliminadas nas 24 primeiras horas. E as primeiras mesmo são até 4 horas. A gente já adotou o protocolo de usar acetilcisteína. Assim que o potro nasce, a gente não acompanha parto. Na maioria dos meus clientes, quer dizer, em todos os meus clientes, ninguém acompanha parto. A gente, essa próxima estação, que já está começando agora, os embriões que foram feitos da estação passada, a gente está querendo estagiários para acompanhar o parto lá. E seria para realmente observar e fazer a anotação desse acompanhamento. Então depois eu vou até divulgar isso daí. Mas a urina de 4 a 5 horas. Então presta atenção mais ainda para vocês poderem vir para acompanhar o parto lá. Isso aqui é uma curiosidade, são os roof pads, que são essas membraninhas na sola que são para proteger o útero da égua enquanto o potro está lá dentro. Depois que ele nasce e fica em pé, vira a sola do casco. Então isso aqui não é animal prematuro, assim que nasce. Mas se você já teve o nascimento e chegou de manhã, o potro ainda está com isso, a égua já não está mais com a placenta, você começa a ver que alguma coisa não está muito legal, porque ele não ficou em pé sozinho, alguma coisa de errado tem. Assim que nasceu, a gente vai colocar iodo a 5%. Vai pegar um iodo a 10%, que é o que a gente aqui, pelo menos no estado do Rio, encontra com mais facilidade. Iodo a 10% e álcool. Coloca metade de uma tampinha de desodorante com iodo, a outra metade com álcool. Vai imergir o umbigo todo, tem que ver se realmente foi até o coto umbilical e descartar a solução que ficou dentro da tampinha.
Isso logo após o nascimento, depois diariamente, 2 vezes por dia, até cair o umbigo. Aqui são só as fotos do mecônio para vocês verem como que é. Essas fezes que são eliminadas nas 24 primeiras horas. E aqui o período adaptativo. O que é o período adaptativo? O potro, enquanto feto, enquanto na barriga da égua, é um parasita. Ele não precisa respirar, não precisa correr atrás de comida, não precisa nada. Ele está ali só sugando os nutrientes. Então, quando ele nasce, os sistemas dele têm que se adaptar. E esse período adaptativo é de 72 horas. Só que a gente consegue avaliar se ele está se desenvolvendo normalmente ou não. A gente começa a suspeitar de algum problema, ou no parto, ou durante a gestação, de acordo com essa pontuação que é observada. Aqui é um esqueminha mostrando como que é a absorção das imunoglobulinas no intestino. O colostro, bem rico em imunoglobulina, nas 2 últimas semanas de gestação, mais ou menos, a glândula mamária começa a capturar essas imunoglobulinas, jogar lá para dentro do colostro, que é um leite diferente. Ele é transparente, é totalmente diferente do leite. E quando o potro mama, as células mesmo do intestino, células especializadas, vão fazer por pinocitose essa passagem de imunoglobulinas. Então, como a gente sabe se o potro mamou ou não? 12 horas mais ou menos após o nascimento, a gente vai fazer o TSZ. É o que eu faço. Existem outros que eu já vi propaganda, mas nunca usei. A minha experiência com o TSZ e ele funciona. Você vai comparar um padrão com o teste que foi feito no sangue do potro. A gente normalmente faz no 2º dia de vida. Como a gente não sabe que horas o potro nasceu, e ninguém vai ficar lá de noite só para fazer o TSZ dos funcionários do Aras, a não ser que tenha um residente ou um estagiário, alguma coisa que possa fazer, com certeza depois das 12 horas de vida. Se você chegou no Aras às 7 da manhã, às 7 da noite você sabe que já pode fazer o teste, mas 7 da noite todo mundo já foi embora. Então, no dia seguinte, a gente faz o TSZ. Se ele der mais turvo que o padrão, ok, ou igual ou mais turvo. Se der mais translúcido que o padrão, a gente vai fazer o plasma. E qual a diferença do plasma e do colostro? O plasma, a gente coleta a bolsa de sangue, que eu gosto de coletar realmente de um animal do Aras, ou principalmente da própria mãe, se não tiver a reação que a gente faz do sangue do potro com o soro da mãe. Se não aglutinar nessa reação, a gente pode coletar o sangue da égua para fazer o plasma no potro. O plasma é rico em anticorpos e já vai direto para o vaso sanguíneo, vai direto para a circulação do potro e vai proteger. Claro que ele tem que mamar o anticorpo assim mesmo. Mamar o colostro, desculpa, assim mesmo, porque vai proteger todo o trato gastrointestinal, porque junto com a passagem das imunoglobulinas tem passagem de bactéria também. Então, quando ele já mama um colostro de qualidade, ele já começa sendo protegido. Então, é muito importante um colostro de qualidade. Mas a gente não faz banco de colostro. O que a gente já fez foi colocar o plasma junto com o leite da égua, porque a gente não tem acesso ao colostro da égua. Então, pode ajudar ou não. A gente não fez testes para saber, mas o que eu gosto mesmo de fazer é o plasma direto na veia, porque se a gente não sabe que horas ele nasceu, a gente não sabe se ele está absorvendo ou não colostro ainda. Aqui são fotos, né, do plasma. Aqui a primeira foto, meu filho coletando. Eu só consegui tirar a foto assim porque eu estava segurando a veia, a agulha na veia da égua, e ele me ajudando, mexendo ali a bolsa para o sangue não coagular. Depois a gente pendura, espera as hemácias decantarem, que são na foto do meio, e depois a gente pode ter a bolsa dupla ou a simples. Se for a bolsa simples, a gente vai jogar fora as hemácias. Se for a bolsa dupla, a gente quebra um plástico e esse plasma vai para uma bolsa satélite, que a gente chama, e é isso que a gente faz no potro. Aqui, o manejo em si dos potros. Então, no dia seguinte ao nascimento, vamos fazer o TSZ. Com 4 meses,
vacina de garrotilho e raiva, que eu gosto sempre de fazer junto, com reforço depois de 30 dias, que é muito importante. Se o animal nunca foi vacinado, ele precisa tomar o reforço depois de 30 dias, da vacina de raiva, de garrotilho, de influenza, de leptospirose. Então, com 6 meses, eu faço a de influenza com leptospirose. A de influenza pode ser aquela múltipla, que tem influenza, encefalomielite e tétano. Melhor ainda se o proprietário concordar. Ou pode ser só influenza e leptospirose, pelo menos. Vermifugação. Potro, com 15 dias, já vai receber a primeira dose de vermífugo. E o de carrapato é igual o das éguas prenhas, mensal, do mesmo jeito. Então, depois dos 15 dias, a cada 30 dias, até os 6 meses, ou até desmamar, ele vai receber o vermífugo mensal. Depois que desmamou, até 1 ano de idade, vai ser bimestral. E acima de 1 ano, trimestral, como o resto do plantel. Aqui é o esqueminha que eu faço, eu imprimo isso daí e deixo nos ares. Conforme os potros vão nascendo, eu já coloco a data exatamente que ele tem que tomar cada vermífugo. Isso aí é um exemplo, tá? Você pode variar os princípios do jeito que você quiser, menos a moxidectina, que não é indicada para potros muito novos, ela intoxica. Então eu deixo ele por último, depois que desmama. E mesmo assim, muito cuidado com a dose que você vai usar. Você tem que colocar os quilos lá exatamente. Aí, importante a parte da estrutura, né? Os primeiros dias, lá que eu falei que tem que ficar até cair o umbigo, você vai colocar ou numa baia, que o potro tem acesso ao sol, ele precisa pegar sol, ele precisa estar num lugar com cobertura vegetal, porque o Rhodococcus fica no ambiente sem cobertura vegetal, no curral sujo, aquelas fezes secas, quando o animal pisa e voam aqueles aerossóis, ele pode se contaminar. Rhodococcus fica nas fezes das éguas mesmo, é microbiota, assim como o Clostridium tetani, que é o que causa o tétano. Então, é lugar com cobertura vegetal. Você pode colocar um creeper já desde o início da vida, porque com 3 dias de vida o potro já está comendo as fezes da égua, ele já está curioso, o potro é muito curioso, a égua comendo, ele vai comer, então ele não vai se alimentar daquilo ali, ele vai começar a provar. E quando você desmamar, se você tem um creeper, ele já está acostumado, já está adaptado a comer ração. Então isso ajuda muito no desmame, que é um estresse que a gente não consegue evitar. Então, coloca primeiro até cair o umbigo sozinho com a mãe, num lugar pequeno, que fique fácil de você pegar o potro, conter para poder curar o umbigo, porque são 2 vezes por dia. Você soltar num pasto grande, não adianta que o funcionário vai ficar lá correndo igual um doido atrás do potro para pegar. Não. E o potro ainda se machuca, se joga em cerca, então não é indicado. Lugar restrito. Depois que cai o umbigo, você pode começar a fazer lotes das éguas com os potros, lotes pequenos, para ficar fácil de ver as éguas e os potros. Você vai olhar a teta da égua, você não vai olhar só o potro, porque a primeira coisa que eles fazem quando tem qualquer problema é reduzir a quantidade de leite que eles estão ingerindo. Então o peito da égua enche e a gente vai identificar se tem algum problema. Se o peito da égua estiver cheio, você vai examinar o potro para ver se ele tem algum problema, porque você já vai pegar muito no início, a chance de você tratar e ele ficar ótimo sem nenhuma sequela é muito maior. Então, até 1 ano de idade, né, eu desmamo entre 4 e 6 meses, e também é bom você ir colocando os potros em lotes. Os cavalos são animais sociais, eles não ficam bem sozinhos. Então, você desmama em 2 ou 3, depende da quantidade que você tiver. E 1 ano de idade já é recomendado separar machos e fêmeas, porque 1 ano e 3 meses, 1 ano e 4 meses, tem animais que são muito precoces e já têm capacidade de reprodução. Então, é ideal já separar a partir de 1 ano, já que você vai mudar o manejo mesmo, aproveita e já separa. Nunca desmame com 3 meses. Por quê? Existe a janela imunológica, que a gente chama, que é quando o potro está com a quantidade de anticorpos que ele ingeriu da mãe já bem baixa e ele ainda não conseguiu produzir
o suficiente para estar protegida. Essa linha preta é a linha que eles consideram a proteção. O que está abaixo está a quantidade de anticorpo abaixo do que protege. O verde é o total, que é a soma do anticorpo que o potro produz com o anticorpo que ele ingeriu pelo colostro, o anticorpo que veio da mãe dele. Então vocês podem ver nas 3 situações. Na primeira, que o potro mamou bastante quantidade de imunoglobulinas. Na segunda, ele mamou o limite. E na terceira, nada. Então, com 3 meses é quando o momento está muito ruim de imunoglobulinas. Até os potros que tiveram qualquer tipo de problema, eu repito o plasma mais ou menos com 3 meses, às vezes um pouco antes, depende do dia que eu for lá. Mas a gente já deixa recomendado repetir o plasma com 3 meses de idade. Por quê? Para garantir que os anticorpos se mantenham, já que ele não tem o dele, já pode ser um animal mais imunocomprometido por conta do que ele já sofreu bem no início. Então a gente ajuda fazendo o plasma com essa idade. E basicamente é isso. O que eu quero deixar de recado é isso daí. Busque conhecimento e coloque em prática. Aprenda e teste. E muito importante, acompanhe. Como esse caso da raiva. Eu não estava trabalhando lá, foi alguns anos atrás que a gente teve uma crise e o proprietário falou para mim assim: Joana, não posso mais te pagar por mês para fazer esse acompanhamento. Posso te chamar só quando precisar? Falei, claro. O que aconteceu? 13 óbitos e era raiva. Então é muito importante você ficar em cima realmente cobrando e vendo tanto a conservação da vacina. Às vezes a vacina vem, a pessoa coloca com isopor e tudo dentro da geladeira. A gente tem que tomar muito cuidado. E agora eu quero apresentar para vocês o curso que a gente está lançando hoje, que é exatamente todo o detalhe do que eu passei aqui para vocês. E não dá tempo, logicamente, de eu falar tudo. E se a gente faz um curso gratuito, as pessoas não fazem. Eu, pelo menos, sou assim. Ou se eu pago muito barato numa coisa, eu não faço. Então, a gente resolveu. Esse momento é o que vai separar os curiosos, que não tem problema nenhum ser curioso, estar só querendo agregar conhecimento, ou realmente quem quer se comprometer e trabalhar com essa área. Se vocês quiserem saber sobre o curso, é assim, porque é você oferecer o básico e fazer realmente a diferença, tanto para o proprietário quanto para a veterinária, porque isso a gente tem total responsabilidade, não existe outra profissão que cuide dessa parte. Então, eu fico muito feliz, realmente, das pessoas estarem buscando estudar e melhorar, assim como eu tento fazer sempre. Só que eu sei que tem a dificuldade do inglês, por exemplo, que os artigos são todos em inglês. Eu consigo ler inglês, fiz estágio fora do Brasil, na Inglaterra, inclusive, e consegui aprender. Então, eu tenho mais facilidade e foi o que me facilitou também na hora de estudar, para aplicar todas essas etapas que no final das contas eu faço assim hoje. Pode mudar, daqui a um ano a gente pode descobrir coisas que são melhores, mais fáceis, coisas que funcionam melhor, mas hoje o que eu faço é exatamente isso que eu falei. A gente faz vídeo como se vocês estivessem com a gente, porque a coisa online tem essa vantagem. Você não precisa parar, viajar, dispor de um tempo que eu que determinei. Você se adaptar ao meu tempo. O online você consegue estar presente, porque você vendo um vídeo é como se você estivesse olhando lá. Então você vai poder estar presente no seu tempo de casa, gastando muito menos. E não só esse acompanhamento, a parte também sanitária das doenças, como você diagnosticar as principais causas de aborto e como tratar. Você vai pegar um ARAS e vai saber
como resolver o problema. Você primeiro vai descobrir qual é o problema e depois você vai resolver. Só que de uma forma muito mais detalhada, ensinando a avaliação da palpação, exame obstétrico, de secreção, o material que você pode coletar para citologia, e neonatologia em si, que seria do nascimento até todo o momento, que são os primeiros 30 dias, mais ou menos, o que você deve fazer com o potro, passo a passo, porque ele ainda é muito sensível. Você tem que ter determinados cuidados e eu vou mostrar vários lugares que eu atendo, como a gente faz em cada um desses lugares, e você vai estar vendo isso de forma, não é ao vivo, mas como se fosse você estando lá e vendo a terapêutica, que são os medicamentos que eu uso para os potros, antibióticos, anti-inflamatório, fluidoterapia, coleta e envio de amostras também, tudo para você conseguir fazer o diagnóstico, tudo para você conseguir tratar, qual o momento para você encaminhar esse neonato para um hospital, para ele não piorar muito, porque o que a gente não tem é tempo em relação aos neonatos. Então a gente tem que conseguir identificar isso de forma muito precoce para conseguir salvar, para conseguir não perder, vão ser as principais afecções na minha rotina clínica e com estudos, claro, porque aqui é uma região e eu tenho um tipo de cliente. Eu sei que pelo resto do Brasil isso pode mudar um pouco, então eu também trouxe outras causas que não são as minhas, mas que podem ser as suas. Então você também vai ter esse acesso e saber como tratar. A parte de tratar vai ser a sua prática. Eu também não sabia nada até fazer a primeira vez. E toda vez que eu vou fazer uma coisa nova, como hoje eu estou fazendo, dá frio na barriga, só que a gente faz e depois vai aperfeiçoando. Então façam. A primeira coisa para a gente ter a segurança é estudar. É você aprender, saber a teoria, você vai ficar mais confiante e vai fazendo, e a prática depois vai te dando a experiência e você vai ficando cada vez melhor. E aqui a questão do custo. Você, para fazer isso tudo, na verdade não tem muita comparação, porque eu não conheço nenhum curso que dê esse passo a passo, que dê esse manual para você pegar e já ter tudo pronto ali mastigado. Até porque é a minha experiência, foi o que eu vivi, o que deu certo, o que deu errado e o que a gente pode melhorar. Então, é difícil comparar. Mas se você for fazer um curso de reprodução, eu já vi 5 mil, 3 mil. Curso de fluidoterapia neonatal, em torno de R$1.000. Curso de neonatologia, R$1.500. Curso de coleta e envio de amostras, nem sei se tem, nunca vi. E fora transporte, estadia, alimentação e o seu tempo que você tem que se dedicar àquilo ali, não ficaria em menos de R$10.000. Hoje a gente está lançando esse curso e a garantia é de 30 dias. Se você já entrar e não gostar, você já pode ter o dinheiro de volta, pode cancelar e ter o dinheiro de volta. Agora é totalmente com você as 3 opções. Primeira opção que você tem: ignorar a oferta. Assistiu o webinário, aprendeu, vai continuar a vida do mesmo jeito que estava antes. Aprendeu conhecimento, ninguém tira de você nunca. Então é uma opção válida, nada de errado. A segunda opção é você fazer o mesmo que eu fiz, estudando e metendo a cara e fazendo. E vai errar e aprender outras coisas, nada de errado também. E a terceira opção é comprar, experimentar, ganhar o bônus e, se não gostar, ter o seu dinheiro de volta. Então, é totalmente com você. Só essa frase que eu vi e realmente me caiu como uma luva foi: daqui a 5 anos você vai desejar ter começado hoje. Como que você se imagina daqui a 5 anos? Então pensa um pouquinho, faz a sua escolha, e quem passar para
seção dos comprometidos, a seção da diferença na veterinária, junto comigo, com essa bandeira que a gente está começando a levantar agora. Então, se você quiser, é só comprar o curso e ajudar a gente tanto a melhorar o curso quanto a veterinária em geral.